Depois de Joana, atenção, vamos colocar os aniversariantes, porque Joana tá me chamando agora. Joana Brito tá me chamando, que é o seguinte, hein? A gente vai falar do caso da adolescente Júlia, que foi morta pelo padrasto. A defesa, o advogado da família, aliás, o advogado dele, do acusado do crime, do padrasto, conseguiu reduzir a pena de 42 para 30 anos. Joana Brito está com o advogado dele. Boa tarde, Joana. Da família, é? Da família. Conseguiu reduzir a pena dele? Isso, não é da família de Júlia, não. É o advogado da família? Oi, Samuca, muito boa tarde a você. Boa tarde a todo mundo. Isso, Samuca. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Eu estou com os advogados da família da Júlia, tá? Isso porque o advogado do Francisco Lopes de Albuquerque, ele entrou com um recurso e conseguiu aí com que a pena de 42 anos passasse para 30 anos de reclusão. Esse caso da Júlia é um caso de comoção, de grande repercussão. Infelizmente, o rostinho da adolescente ficou conhecido da forma mais triste possível, sobretudo para a família da Júlia, né? Esse crime que aconteceu em 2022, tá? A Júlia foi estuprada e depois foi morta pelo padrasto, né? Ele foi condenado, como eu disse, a 42 anos, esse julgamento que aconteceu em julho de 2024, mas aí depois a defesa, né, na verdade o advogado dele entrou aí com esse pedido e a pena foi reduzida. Para entender como tudo aconteceu, o porquê dessa redução, eu vou conversar a partir de agora com o advogado Roberto Paiva, ele que é advogado da família da menina, tá aqui ao meu lado para participar e trazer essas explicações. Doutor, gostaria que o senhor explicasse o porquê dessa redução, o que foi que aconteceu. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. O que aconteceu foi só mesmo um critério técnico. Quando ocorreu a dosimetria da pena no Tribunal do Júri do Francisco, a juíza considerou uma causa de aumento que ela veio com a Lei Henri Borel, que ficou muito famosa pela Lei Henri Borel, que ela aumentou em 2/3 a pena de quando é um pai, um padrasto, alguém que tem autoridade que comete esses crimes contra crianças menores de 14 anos. A juíza acabou colocando essa causa de aumento, porém a lei veio após o Francisco cometer esse crime. Então, pelo princípio da irretroatividade penal, a lei não retroage para prejudicar o réu. Então foi só mesmo um critério técnico, tanto nós como o Ministério Público também fomos favoráveis a esse trecho específico, porque realmente é a lei. Eles também recorreram pedindo anulação do júri, pedindo que não fosse reconhecido o estupro, pedindo outras coisas para diminuir a pena, mas todas foram rechaçadas pelo tribunal e também nós, como o Ministério Público, também fomos contrários a isso. Então o tribunal acordou com todos os nossos pedidos. Só para que fique bem claro, doutor Roberto, porque é um crime de grande repercussão, então para quem está em casa entender, não tem o que se fazer. Não dá para os advogados, no caso da família da Júlia, entrar com um recurso e pedir o cancelamento. Ele realmente tem direito a isso. Isso, realmente ele tem um direito porque é um direito constitucional. A Constituição do Brasil prevê que a lei não pode voltar para prejudicar o réu. Se a lei tivesse entrado em vigor antes do Francisco cometer esse crime, estaria completamente correto em entrar a causa de aumento. Certo. Muito obrigada, doutor Roberto, pelas suas explicações. Vou me aproximar, vou pedir, na verdade, para que a doutora Sara Maciel se aproxime também, ela que também faz parte, tá? Da banca de advogados, né, da família da Júlia. A gente não tem como não pensar na família num momento como esse. Como a família recebeu essa notícia? Eles já estavam preparados? Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Sim, eles já estavam preparados. Na verdade, quando a nossa equipe se reuniu ao final do julgamento, ano passado, logo ao final do julgamento mesmo, como de costume, nós nos reunimos para conversar sobre e nós percebemos que na sentença tinha tido um equívoco. E aí nós conversamos com a família, nós alertamos que possivelmente e provavelmente essa redução aconteceria, né? Como o doutor Roberto muito bem falou, não se tem o que fazer em relação a isso porque é um direito constitucional, é um princípio constitucional. E a lei ela não pode voltar, ela não pode retroagir para prejudicá-los. Para prejudicar o réu, perdão. Então, assim, nesse caso, eles já estavam alertados. Como sempre, toda vez que se toca no assunto, é algo que mexe.
Tanto que a mãe da Júlia, enfim, os familiares, eles não quiseram prestar nenhum depoimento, não quiseram se manifestar, porque é uma ferida que está aberta, né? Assim, os anos vão sempre passar e é algo que vai mexer de uma forma diferente. Então, eles não quiseram falar sobre o assunto, porque é algo que dói. Mas eles não foram surpreendidos. Ao final do julgamento, como eu disse, nós conversamos com eles sobre essa possibilidade. Tá certo, doutora Sara. Muito obrigada, viu, pelas explicações. É isso aí, viu, Samuca? São 12 anos a menos, mas é um direito, né, que o réu tem, mas ele vai passar 30 anos. Talvez não passe os 30 anos, mas a gente sabe que ele vai passar um bom tempo na cadeia. Eu volto com você. Pois é, gente, entendi. Aqui são os advogados da família de Júlia. Porque o advogado do acusado, do padrasto, que matou a menina e jogou dentro de um cacimbão, ele conseguiu, através da justiça, reduzir a pena de 42 para 30. Porque é o seguinte, está lá na lei. A culpa, preste atenção, você não pode culpar o advogado que entrou na justiça e pediu a redução da pena, você não pode criticar nem condenar o advogado. Ele está no papel de advogado, ele estudou para isso. Tem a brecha na lei, ele apresentou para a justiça e a justiça acatou, está lá na lei. Você tem que reclamar da Câmara Federal, do deputado federal, que não mudam as leis desse país. O criminoso, ele também não tem culpa. Ele está sendo beneficiado porque tem a lei que protege ele, que beneficia a redução da pena, e ele foi beneficiado porque está lá na lei. A justiça viu e concedeu para ele porque o advogado pediu, não é? Os advogados da família, com toda a sua sabedoria, não é? Agradecer, recebeu o Joana Brito, esclarecendo. São dois bons advogados, né? A advogada, a doutora Sara, e o advogado que está com ela. Então, meu amigo, tem muita coisa errada nesse país que as pessoas precisam cobrar para que haja uma mudança. Enquanto não houver essa mudança, vai ser sempre assim, do jeito que você está acompanhando. Infelizmente. Sabe? Tá aí, ó. A pobrezinha que perdeu a vida, a menina linda, 12 anos de idade, foi abusada, foi morta e jogada dentro de um cacimbão. Em alguns países do mundo, o cara que pratica um crime desse, ele mofa na cadeia e nem visita aí para falhar. Nem tem direito. E aí? Me responda aí você, se esse país, esse Brasil, não é uma zorra total? Ou não é? Ou você acha que não? Está precisando